permissionado. Pronto, agradecido. Pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Terceiro ano. Refresca minha mente aqui. Valeu, bom dia, cabeludo é massa. Obrigado, Maria Eduarda. Eu fechei com vocês receptores, não fechei? Obrigada, Ana Laura, obrigada. Fechei receptores, não fechei? Falei que hoje nós iríamos começar Kirchhoff. Isso, agradecido. Obrigado, obrigado, obrigado. Então vamos começar Kirchhoff. Então, veja bem, existe uma grande ferramenta que nós utilizamos para resolver circuitos, que até então eu mostrei para vocês circuitos que não podem ser reduzidos. Obrigado, Pedro. Eu mostrei para vocês circuitos que só podem ser reduzidos a um único caminho, ou seja, só tem um caminho para a corrente elétrica. E o que eu vou mostrar agora para vocês são situações onde isso não acontece. E para eu poder sair desta situação, eu tenho que estar instrumentalizado. Então vamos lá. Quer dizer, né? O pessoal manda mensagem me zoando que a aula está esperada, a melhor aula do dia. Eu estou pensando que é sério. Pô, vocês são zoeira, hein? Agradecido. Vamos lá. Eu sou inocente mesmo. A primeira lei de Kirchhoff é chamada Lei dos Nós. O que estabelece? Que a soma algébrica das correntes que chegam em um nó é igual à soma algébrica das correntes que saem do mesmo nó. Vamos explicar isso melhor? Olha só, eu vou desenhar aqui um fio. Vamos fazer isso aqui várias vezes, para poder entender o que está acontecendo. O nó está aqui. Nó é um ponto de conexão de elementos. Nesse ponto de conexão de elementos, eu posso estar juntando corrente, eu posso estar conectando elementos. Então, vamos lá, obrigado. Então, aqui eu tenho uma corrente I1. Olha que está interessante aqui, ó. I1, I2. E está saindo aqui quem? I3. Olha, esse é o nosso nó. Volta aqui. Esse é o nosso nó. Tá vendo que está chegando a corrente I1, está chegando a corrente 2, está saindo a corrente 3? Como que eu escrevo essa lei? Escreve assim, ó, I1 mais I2 é igual a I3. A soma das correntes que chegam em um nó é igual à soma das correntes que saem do mesmo nó. Quem chegou nesse nó, I1 e I2, quem saiu, I3. Ah, professor, então é muito fácil, eu só vou guardar na cabeça. I1 mais I2 é igual a I3. Pronto, está resolvido. Será? Olha para esse outro exemplo aqui, ó. Vamos ver se I1 mais I2 igual a I3 resolve esse problema. Aqui é quem? I1. Aqui eu vou falar I2. Aqui eu vou falar I3. E aqui eu vou falar que está saindo I4. Ó, então, como é que eu escreveria a lei dos nós para esse nó? O nó é o ponto de conexão de elementos. Vem aqui, ó. Uai, quem está chegando? I1 mais I2 mais I3 é igual a quem sai? I4. O que eu preciso, terceiros anos, é que vocês tenham em mente a seguinte ideia. A soma das correntes que chegam é igual à soma das correntes que saem. Isso que eu quero que você tenha em mente. Preciso que você tenha isso claro na sua cabeça. Imagine aqui agora, ó.
Então não tem como você decorar a lei dos nós, você tem que saber o que é. Quem está chegando? E 1 mais I3. Quem está saindo? Soma das correntes que chegam em um nó é igual à soma das correntes que saem da onde? Do mesmo nó. Tranquilo? Isso é a lei dos nós. A soma algébrica das correntes que chegam é igual à soma algébrica das correntes que saem. E agora eu tenho a famosa lei das malhas, a segunda lei de Kirchhoff, ou chamada lei das tensões de Kirchhoff. Primeiramente, eu quero que você entenda o negócio. O que seria uma malha? Malha, pessoal, é um caminho fechado. Malha é um caminho fechado. Ele sai de um ponto, dá uma volta completa, dá uma volta completa e volta no mesmo ponto. Então, ele sai de um ponto e volta no mesmo ponto. Malha é um caminho fechado. Quando eu percorro o caminho fechado, quando eu dou uma volta completa, quando eu saio de um ponto e volto no mesmo ponto, o que diz a lei das malhas? Diz assim, que ao percorrer um caminho fechado, a soma algébrica das diferenças de potenciais vale zero. A soma algébrica das diferenças de potenciais mede zero. Então, vamos lá. Então, quando eu estou percorrendo um caminho fechado, eu posso encontrar dois tipos de elementos. Eu posso encontrar resistências e posso encontrar fontes. Eu preciso que você entenda uma coisa. Na lei das malhas, eu estou somando ou estou subtraindo DDP, voltagem, tá certo? Então, o meu caminho, o caminho que eu vou fazer, representei de verde, tá vendo? Ele pode ou não coincidir com o da corrente elétrica. Então, a análise é feita assim. Sentido de análise que está em verde coincidiu com o sentido da corrente, você vai escrever mais R vezes I. Terceiro ano, presta atenção. Existem várias maneiras de analisar. Existem várias convenções. Eu vou trabalhar apenas com uma, que facilita o nosso entendimento. Quando o sentido de análise não coincide com o sentido de corrente, você vai escrever menos R vezes I. E eu preciso que você perceba que R vezes I é volts. Então, ou eu somo volts, ou eu subtraio volts. Tudo bem? Tranquilo? Olha a próxima convenção. Vamos encontrar. Estou esperando. Só vou fazer um desenho aqui, Matheus.
Posso ir, Matheus? Você mandou um, peraí. Não, senhor, Matheus. No primeiro desenho mostra corrente e sentido de análise coincidindo. Olha aqui, ó. Corrente, sentido de análise, coincide. No segundo, corrente e sentido de análise não coincidindo. Perfeito? Perfeito. Então, olha o que vai acontecer agora quando eu encontro uma fonte. Você lembra que eu te falei que você não ia mais se preocupar quando a gente entrasse em Kirchhoff? Quem é gerador e quem é receptor? A ideia justamente é essa. Quando eu percorro a malha, que é um caminho fechado, quando eu chego primeiro no polo negativo, veja bem, terceiro ano, eu falei eu chego primeiro, eu falei que é sentido de análise. Não estou falando de corrente elétrica. Estou falando de sentido de análise. Chegou primeiro no polo negativo, você vai escrever menos FEM. Chegou primeiro no polo negativo, menos FEM. Chegou primeiro no polo positivo, mais FEM. Deixa eu mudar esse azul aqui. Fica igual de baixo. Chegou primeiro no polo negativo, menos FEM. Chegou primeiro no polo positivo, mais FEM. Só isso. Essa é a convenção que nós vamos ter a felicidade de usar em lei das malhas. Corrente e sentido de análise das resistências coincide, mais R vezes I. Não coincide, menos R vezes I. Chegou primeiro no polo positivo, mais FEM. Chegou primeiro no polo negativo, menos FEM. Veja bem, veja bem. Quando eu falo chegou primeiro no polo positivo, eu estou falando do sentido das correntes. Matheus, vai facilitar a solução dos problemas. A parte algébrica, você fala, as continhas, vai depender da habilidade algébrica de cada um. Mas, certamente, essa ideia de lei das malhas resolve o problema demais, facilita demais a nossa vida. Deixa eu fazer um exercício com vocês. Posso avançar? Vocês querem dar um print na tela? Ou já deram o print? Isso, interpretação. Vamos fazer um exemplo? Qual outro slide, Júlia? Esse aqui, Júlia? Não, Alexandre. A FEM é positiva porque a minha análise chegou no primeiro no polo positivo. Sim, todos verdinhos eu coloquei sentido de análise. Perfeito. Todos verdinhos foi sentido de análise. Eu vou começar agora pagando uma dívida. Eu falei para vocês que vocês acreditassem nessa equação aqui, lembra disso? Acredita nela, que eu vou deduzir ela para vocês quando eu entrar em Kirchhoff. Olha aqui, esse aqui é um circuito simples. Por que é um circuito simples? Só tem um caminho para a corrente elétrica. Uai, Alan, vale aqui o Kirchhoff? Claro que vale. Lógico que vale. Nesse circuito aqui eu fui legal, ó, já dei o sentido da corrente. Então eu posso escolher analisar o circuito no sentido horário ou anti-horário. Horário ou anti-horário. Eu vou analisar no sentido horário. Vou desenhar aqui um círculo. Olha que interessante. Estou colocando isso aqui para mostrar para você o meu sentido. Vou chamar malha um caminho fechado, vou chamar de malha alfa. Eu gosto de dar nome às malhas. O que eu vou fazer? Eu vou sair de um ponto e vou voltar no mesmo ponto. Eu vou sair daqui, ó. Desse ponto aqui. Alan, por que você vai sair desse ponto aqui? Porque eu quero. Chama teorema do que eu quero. Se o Matheus quiser sair daqui, ele sai. Se a Ana Laura quiser sair daqui, ele sai.
Se o Ítalo quiser sair daqui, ele sai. Pouco importa. O que importa é que se você sai, de onde você sair, você tem que voltar nesse mesmo lugar. Minha sugestão, eu peço que vocês sigam. Coloque corrente elétrica em todas as resistências. Aqui aí. Por quê, Alan? Ué, na resistência eu não analiso, não é mais R vezes I ou menos R vezes I? É verdade. Por isso. A análise é feita elemento por elemento. Vamos lá, então? Estou saindo daqui e vamos lá. O primeiro elemento vai ser esse aqui, ó. Estou circulando ele, ó. É uma resistência. Como que eu analiso resistência? Sentido da corrente, sentido de análise. Coincidiu? Mais R vezes I. De novo, o primeiro elemento foi esse. Como que eu analiso resistência? Sentido de corrente, sentido de análise, coincidiu, mais R vezes I. Alan, mas peraí, para. Como é que eu sei o sentido da corrente? Nessa questão ele me deu. Como é que deu o sentido de análise? Eu escolhi. Alan, e se eu quiser no sentido anti-horário, pode? Pode, não tem o menor problema. A resposta muda? Não, não muda. A única coisa que pode mudar na resposta é se você escolher uma corrente no sentido contrário que deveria, mas mesmo assim você encontra o mesmo valor, só que negativo. Mas vamos falar disso mais na frente. Vamos avançar. Próximo elemento. Vai achar o mesmo. Próximo elemento, a fonte, ó. Estou chegando aqui na fonte, ó. O meu sentido de análise não chegou no polo positivo? Chegou. Estou mais fé. Outro elemento, resistência interna. Essa serrinha aqui, ó. Sentido de análise, sentido da corrente. Coincidiu? Sentido de análise, sentido da corrente. Coincidiu? Coincidiu. Mais R' vezes I. Próximo elemento. Nada. Chegou na fonte. Meu sentido de análise chegou primeiro no polo negativo. Chegou primeiro no polo negativo, menos FEM. Aqui é menos FEM linha, ó. Aqui é FEM. Mais FEM linha. Aqui tem uma linha aqui, eu tampei aqui, ó. Tem uma linha aqui. Próximo elemento, resistência interna. Corrente e sentido coincide? Coincide. Então, mais R vezes I. Cheguei no ponto de onde eu parti. Corrente deu a volta completa. A soma das DDPs mede 0. Então, vamos lá. Vamos agrupar os termos. R vezes I. R' vezes I. R' vezes I igual. O menos FEM vai para lá, mais FEM. O mais contra FEM vai para lá, menos contra FEM. Colocarei a corrente em evidência. R'ão, R' mais R'. FEM menos contra FEM. Vou passar a corrente dividindo, a resistência dividindo. FEM menos contra FEM, que divide R'ão mais R' mais R'. Tá aí. Provado para você. Pagando a minha dívida. Ficou negativa porque eu cheguei primeiro no polo negativo, Franciele. Eu cheguei primeiro no polo negativo. Tá vendo meu sentido de análise? Olha ele aqui, ó. Chegando aqui primeiro no polo negativo. Por isso, Isabela, o menos no E é porque chegou primeiro no polo negativo. Aqui, ó, chegou primeiro no polo negativo. Porque eu saio, Victor, eu saio de um ponto e volto no mesmo ponto, no mesmo nível de energia, no mesmo potencial elétrico.
Então, se eu saio de um ponto e volto no mesmo ponto energeticamente, a minha DDP vale zero. Eu não tenho desnível no potencial. É isso que prova a lei das malhas. E quando eu mostro, eu faço um caminho fechado, eu somo as DDPs, essa soma de DDP vale zero. Ah, então eu tenho um referencial? Tenho uma análise? Tenho. Se eu percorrer um caminho fechado, a DDP tem que dar zero. Então eu posso encontrar a corrente? Pode. Foi o que eu fiz aí nessa questão. Alan, se eu tivesse partido analisado a malha alfa no sentido anti-horário, a resposta é a mesma? Sim, é a mesma. Não mudaria nada, não mudei a corrente. A resposta tem que ser a mesma. Sim, Matheus, por isso que eu não deduzi ela antes. Porque por Kirchhoff foi mais fácil de trabalhar. Sim, Matheus, a forma é mais direta, mas eu não tinha mostrado para você de onde é que ela veio, eu tinha? Você não lembra que eu falei que eu ia deduzir ela para vocês? A forma é mais direta, exatamente, você não está errado não, pode jogar na fórmula. Só tem um pequeno detalhe, jovem Matheus. Pode avançar? Vocês têm dúvida ainda nessa questão? Pergunta para mim. Tá de boa? Então, o colega falou assim, Alan, mas jogar na equação não é mais rápido? Sim, é mais rápido. Mas se é mais rápido, por que eu vou aplicar Kirchhoff? Você tem razão. Só que tem um pequeno detalhe. Perdão, por que eu vou aplicar. Exato, por que eu vou aplicar Kirchhoff se jogar na equação de Pouillet mais rápido? A equação de Pouillet não resolve esse tipo de problema. Para resolver esse tipo de problema, é somente com Kirchhoff. Podem começar. Minha sugestão: comecem colocando corrente elétrica em todos os elementos que precisam de corrente elétrica. Estou aguardando. O esquema representa uma rede de distribuição de energia elétrica que consta de geradores de força eletromotriz 20 volts e motor de contrafém 6 volts. Calcule a corrente elétrica que percorre cada ramo do circuito. Alan, o que é cada ramo do circuito? Ramo do circuito é um trecho do circuito. Ele fala que tem 2 geradores, e consta de geradores de fé 20 volts. Aqui é 20 volts, aqui é 20 volts. Então, esse elemento aqui é um gerador, e esse elemento aqui também é um gerador. E o motor de contrafé em 6 volts. Olha aqui, ó, o motor. Tá bom, vamos sofrer não. Coloquei só para você poder se situar no que está acontecendo. Como 20 volts ele já me informou que é gerador, a corrente sai do polo positivo, lembra disso?
Essa corrente aqui é I1. Ela chega no nó A, vira. Aqui também é I1. Se de 20 volts saiu I1, quanto tem que estar chegando em 20 volts? I1. Então, essa corrente aqui embaixo também é I1. Olha para esse outro ramo aqui. De 20 volts sai uma corrente I2. Por que eu sei que sai? Porque ele é gerador, ele me falou. Se está saindo I2 de 20 volts, tem que estar chegando I2. Chega I1 no nó B, chega I2 no nó B. Então, quem sai? Chegou I1, chegou I2, está saindo I3. Então, aqui, ó, desce 3. Olha que legal, o 6 volts é receptor mesmo, é o motor. Está vendo que a corrente está chegando no polo positivo? E chega I3, sai I3. Então, eu posso aplicar a lei dos nós. Em B ou em E. Ué, Alan, por que você não pode aplicar em A, em C, em D, em F? Simples. Em A, em C, em D, em F, só envolve uma corrente. Em B e em E, envolve todas as correntes que tem no circuito. Posso falar que esses geradores estão em paralelos? Não pode. Boa pergunta, Augusto. Sabe por quê? Porque para estar em paralelo, os geradores têm que ser idênticos. A situação tem que estar idêntica. Eu tenho 20 volts com 1 ohm no meio, e eu tenho 20 volts e 2 ohms à esquerda. É assim mesmo. É assim mesmo. Foi montado para a gente errar. Então, voltando aqui à lei dos nós, deixa eu apagar esse aqui, está muito sobrecarregado no desenho já. Ou eu monto no nó, ou eu monto um nó, a lei dos nós, para B ou para E. Vou montar para B? E vou montar para E, você vai ver que é a mesma coisa. Quem está chegando no nó B? Quem chega no nó B é I1 mais I2. Quem sai? I3. Mas aí alguém vai me perguntar assim, Alan, e se eu quiser aplicar a lei dos nós em E? Aplica. Quem está chegando no nó E? Fala nó é tão cacofônico. I3. Quem está saindo do nó E? I1 e I2. Dá uma olhada para essa equação que eu estou escrevendo e dá uma olhada para a equação do nó B. I1 mais I2 é igual a I3. I3 é igual a I2 mais I1. Percebe que é a mesma equação? Então, tanto faz um nó B quanto um nó E. Pronto. Encerrou minha cacofonia. Vou ficar apenas com B. Desafio que você tem que fazer é montar a equação para essa primeira malha, que eu vou chamar de malha alfa. Montar a equação para essa segunda malha, que eu vou chamar de malha beta. Alan, o que falta agora? Você escolheu o sentido de análise. É? É. Alan, o sentido de análise é obrigatório escolher sempre de um jeito? Não, do jeito que você achar melhor. Eu vou trabalhar com a malha alfa, eu vou analisar na malha alfa o sentido horário. Tá ok? Alguém mandou uma mensagem, deixa eu ver o que é.
Não, não precisa, Alexandre, não precisa. Não tem a menor relação. Que do jeito que é mais fácil para você, você vai fazer. Vou sair da malha alfa, vou sair de A. Posso sair de A? Vou sair de... Não, vou sair de B. Então você pensa que só tem que sair desse cantinho? Malha alfa. Monta a equação da malha alfa para mim, por favor. Monta a equação da malha alfa para mim, por favor. Tenta montar. Montar na malha alfa. Augusto, excelente pergunta. Não tem que preocupar com isso. Não tem que preocupar com isso. Você poderia falar que essa de meio homem perto de cada um deles. Entendeu? Você não tem mais que preocupar quem é interno e quem não é. Você vai resolver sem preocupar com isso. Vamos lá então? Posso fazer? Então, eu vou sair daqui, ó. Presta atenção, a análise é feita elemento por elemento. Primeiro elemento é esse aqui, ó. Olha para mim, para de copiar, olha para mim. Olha a corrente subindo e o sentido descendo, viu? Então, é menos meio e 2. Por que menos? Corrente subindo e sentido descendo. O sentido de análise vai chegar primeiro no polo positivo. Então, ficou mais 20 volts. Próximo elemento. Esse elemento aqui, ó. Corrente subindo e sentido descendo. Menos meio e 2. Próximo elemento. Esse aqui, ó. Observe que agora o sentido de corrente e sentido de análise coincide. Mais 1 e 1. Meu sentido de análise chegou primeiro no polo positivo, João Pedro. Ó. Chegou primeiro no polo positivo, tá vendo? Por isso deu mais 20. Não, Matheus, não tem que ser o mesmo, não. Sentido de análise você escolhe. Não tem a menor relevância ser no mesmo sentido. Pode até ser, mas não tem obrigação. Alexandre, pode ser a resistência interna, mas nesse momento aqui, nessa altura do campeonato, você não tem que preocupar se é ou não a resistência interna, entendeu o que eu quis dizer? É uma resistência. Você vai analisar como se fosse uma resistência. Ok? Mais alguma pergunta? Menos 20. Que cheguei no polo negativo primeiro. Ao sentido de análise, chega no polo negativo. Próximo elemento. Corrente e sentido coincide. Meio e 1.
Sentido de corrente de análise coincide, mais meio e 1, igual a zero. Por que igual a zero? Porque ao percorrer um caminho fechado, a soma algébrica da diferença de potencial é zero. Eu estou somando e subtraindo diferenças de potencial. Com o tempo, você vai ficando esperto, você vai percebendo alguns detalhes. Uma equação grande igual essa vira uma equação de 1, 2, 3, 4 elementos apenas. Tá certo? Mas o primeiro exercício é assim. O que nós vamos fazer? Você vai equacionar isso aqui, vai fazer o mesmo para a malha beta e vai contrair 1, e 2 e 3. Eu não vou fazer agora, porque não dá tempo. Falta menos de 2 minutos e eu gasto nessa questão pelo menos mais 10 minutos. Porque eu tenho que ir explicando passagem por passagem. Na nossa próxima aula, quinta-feira, eu começo com ela, mas nada impede de você tentar fazer ela, encontrar as respostas. As respostas são números bonitinhos, não vou falar quanto é não. Faz e tenta encontrar o resultado, tá certo? Falta menos de 1 minuto, deixa eu fazer uma leitura rapidinho. Minutos. Mantenha sempre o seu bom humor em todas as circunstâncias e procure manter vivo o bom humor de todos os que cercam na vida. A alegria é um medicamento divino. A tristeza, ao contrário, nos mergulha no oceano de lama que salpica e suja ao que de nós se aproxima. Mesmo entre sofrimentos e dores, busque ser alegre, porque a alegria é o melhor remédio para nos dar felicidade. E convenhamos, né? A alegria, ela é cativante. Quantas vezes a gente chega triste perto de uma pessoa, e a pessoa está alegre, vai conversando, vai brincando, vai te distraindo, e você sai de perto dessa pessoa muito mais leve, muito mais tranquilo, como se seus problemas nem mais existissem. Tá certo? Terceiro ano, obrigado aí pela atenção, pela parceria e pela quantidade de perguntas. Eu preciso que vocês revejam essa parte de lei de Kirchhoff, estudem isso e tentem fazer essa questão. Quinta-feira eu volto, vou começar ela do zero, mas assim, essa primeira parte vai ser mais rápido que eu já comecei, tá certo? Forte abraço, vida longa e próspera, fiquem bem, beijo, falou Ítalo, bom falar contigo, até mais galera. Falou, garoto. Boa tarde, meninos, fique com Deus.